Chegou todo mundo? Pode? Chegou, posso chamar alguém para orar? Muitas reuniões hoje de manhã, né? Diego, quer chamar para orar? Ó, o Marquinhos indicou a Marcele para orar. Isso. Você também? Foi confirmação. Então vem, Marcele. Vem, Marcele. Vem orar então, Marcele. Alô, som? Brincadeira. Oremos. Pai, te agradeço por essa manhã, te agradeço por esse tempo de ensino, Senhor. Ministra os nossos corações. Fala com a gente, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Que aquilo que sair da boca do Felipe e da Camila, Senhor, venha direto do teu coração para nós, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia bom, né? Bom dia gostoso. Bom dia. Hoje a gente vai receber alguém muito especial. Marido da Camila. Aí sua filha ontem mandou bem, hein? Mariana. A Mari ontem mandou bem no Torta na Cara. Pai da Mari. Professor. Língua portuguesa, Felipe? Isso. Língua portuguesa. Mestre dessa casa. Aleluia. Felipe Mouto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém, meus amigos. Bom dia. Bom dia. Felipe. É porque é difícil fazer esse movimento assim. E aí, gente, tudo bom? Vamos lá? Vamos começar? Bem-vindo, meu amigo. Chegou esse dia. Amém. Felipe, quando foi convidado, ficou meio tenso. Ainda tô, né? Apavorado. Não, fica tranquilo. A gente é gentil, a gente vai caminhar bem. Prazer te receber, cara. A gente vê que há uma necessidade muito grande de ouvir, né? Uma necessidade muito grande de todos ouvirem alguém que tem algo bom a passar. Porque no meio de muitas vozes, assim, e existem muitas vozes, esses dias eu estava fazendo uma análise assim, quantas vozes eu ouço por dia. Então eu abro o Instagram, cara, e você vai rolando ali para cima, você ouve um turbilhão de vozes, assim. Ouve vozes do seu trabalho, ouve vozes na condução do seu trabalho, quando você chega em casa, você conversa com diversas pessoas. E existem dezenas, talvez centenas de vozes que você ouve por dia. E quantas delas trazem uma fonte, vem de uma fonte boa, né? De uma palavra de Deus, assim. Eu acho que o mestre é a pessoa certa para estar aqui esse dia, para a gente ouvir de Deus através da voz do mestre. Ouvir a voz de Deus através da voz do mestre. E assim, a gente queria saber, né? O que é o mestre? O que ele faz? Começa assim já? Que eu começo assim. É quase um Globo Repórter, assim, onde ele vive, o que ele come e tal. Mas assim, cara, qual é a função do mestre, né? Dentro da nossa caminhada, dos 5 ministérios, né? Enfim, da visão apostólica, qual é a função do mestre? Quem é o mestre? O que ele faz? O que ele tem que fazer? Enfim, a gente queria te ouvir. Amém, gente. Bom dia. Efésios 4:11, eu acho que todo mundo já deve saber de cor, né? Fala que Jesus repartiu do dom que estava sobre ele, né? A gente chama de o dom de Cristo. Alguns autores não falam que é o ministério quíntuplo, mas na verdade é o dom de Cristo, né? Foi repartido. Significa que cada um recebeu uma parte, ninguém recebeu tudo. Então, os 5 dons ministeriais eles têm que trabalhar juntos porque cada um recebeu uma parte do que estava sobre Cristo. Efésios 4:11 diz que quando ele subiu, ele deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu creio que, e aí ele fala, né, o objetivo do dom de mestre na igreja, então também e de todos os demais, né, para que nós não sejamos como crianças imaturas levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, quando de repente alguém aparece ensinando determinada coisa e você se empolga com aquele discurso, com aquela emoção, com aquela retórica. Mas como se você não conhecer a Escritura, aquilo que Deus sempre falou, né? Martin Scott, no livro dele sobre o profético, ele fala que o mestre está alinhado com aquilo que Deus sempre falou. O profeta ouve aquilo que Deus continua falando, né? E eles têm que trabalhar juntos, né? Atos 13:1 fala que profetas e mestres trabalhavam na igreja de Antioquia. Era uma igreja de profetas e mestres. Então, alinhando aquilo que Deus fala, Deus não muda aquilo que Ele sempre falou, né? Então, a gente precisa trazer à igreja o conhecimento daquilo que são os princípios eternos de Deus, né? Os pastores vão dar conselhos
porque não é tudo que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia não está escrito com quem você vai casar, não está escrito sobre o emprego que você tem que aceitar, o emprego que você tem que recusar. Então, os pastores dão conselhos e aplicação prática, mas de princípios eternos. A gente não pode aconselhar, profetizar, evangelizar, exercer qualquer dom ou ofício sem o que é o princípio eterno. Eu acho que o trabalho do mestre está ligado à ferramenta do mestre, que é a Bíblia. Então, o nosso instrumento de trabalho é a Bíblia, e para que a gente possa formar um corpo maduro, a gente só vai chegar à maturidade, que Efésios 4:11 fala, né? Para que alcancemos a maturidade, ou seja, nós só vamos alcançar se nós, a igreja, formos expostos, né, às 5 unções. Você precisa ouvir não sempre a mesma coisa, mas estar exposto, né? Durante muito tempo na igreja, eu creio que os 5 ministérios sempre existiram. Onde existe igreja, as 5 unções estavam, né? Ainda que não houvesse reconhecimento. Quem sabe mais aqui à frente a gente fala um pouco sobre isso, reconhecimento, não reconhecimento do chamado, da unção. Os mestres eram os professores da escola dominical, né? Mas é muito mais amplo, né, do que o domingo de manhã da igreja. Muitas vezes o mestre de ofício ele é encarado, eu vou falar isso da forma de tentar ser o mais positivo possível, como um cara que está ali para impedir às vezes que se fale, que outros falem aquilo que são coisas fora da Bíblia, né? Eu acredito que existem coisas que são extra-bíblicas e eu uso, eu falo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É extra-bíblico, né? A história da igreja que conta, a Bíblia não conta. E não é errado falar. Você tem que ensinar o que é bíblico como certo, acrescentar o extra-bíblico como curiosidade, mas você não pode falar o antibíblico, né? Então, mas aí é uma linha tênue, né? Às vezes a pessoa traz aquilo que é extra-bíblico, mas em algum momento aquela experiência, aquele sonho, aí pode ser algo antibíblico. Então o mestre atua para não deixar que a igreja seja imatura, seja criança, seja levada por qualquer vento de doutrina. E nós só vamos atingir a maturidade com o trabalho dos 5 dons ajustados, unidos. E eles sempre estiveram na igreja, eles só precisam ser, se alguém está me assistindo aí, está aprendendo sobre os 5 ofícios, eles só precisam ser reconhecidos na igreja, levantados e serem ouvidos como, né? Jesus disse que quem recebe um profeta como profeta tem o galardão de profeta. Então quem recebe o mestre como mestre, se você ouve, né, como estou me expondo a essa unção, você vai ser abençoado por essa unção. Então é importante o reconhecimento da igreja para o exercício do ministério. Então você está dizendo assim, você tem a função não só de ensinar aquilo que é correto, mas combater aquilo que é errado. Por aí. Combater aquilo que é errado, impedir, né, que as pessoas sejam guiadas somente por experiência, né, fazer com que as pessoas amem a Bíblia, amar a Escritura, conhecer, como eu falei, os princípios eternos de Deus, o que Deus sempre disse, o que sempre esteve ali, né? Uma vez eu disse isso aqui, né? 1 João 2 fala que nós temos a unção. Nós temos a unção, nós não necessitamos que ninguém nos ensine, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que existe o ofício de mestre, né? Efésios 4:11 diz que ele deu mestre, Atos 13 fala que a igreja tinha profetas e mestres. Então existe o dom de mestre, mas 1 João diz que nós não precisamos que ninguém nos ensine. Aí um dia eu falei isso aqui na igreja, né? E internet é um negócio que a gente fica nervoso, às vezes pega um corte do que a gente fala, né? Aí acho que escreveram, tá certo, tá, o que escreveram, mas assim, fora de contexto pode soar mal, né? A frase, resumindo, era assim: você não precisa que ninguém te ensine, uma coisa assim. Mas assim, o texto diz isso, mas o que isso significa? Explicando, né? 1 João 2, acho que versículo 20: vocês têm a unção do santo e não necessitam que ninguém vos ensine, porque a própria unção dentro de você te ensina. Então, como a interpretação da Bíblia ela tem que ser, nunca é isolada, você tem que responder um texto com outro texto, né? Se existe quem ensine na igreja e é a própria unção que te ensina, eu junto os dois e eu falo que, na verdade, quando eu te ensino e é de Deus, você não aprende de mim, você aprende, a unção que está dentro de você confirma que aquilo é verdade. Amém. E quem te ensina é a unção que está dentro de você. Amém. Né? Amém. Então, não sou eu que estou te ensinando. Se o que eu falar é da minha cabeça, e às vezes você vai ouvir uma pregação, uma mensagem que é a emoção da pessoa que falou, é a humanidade da pessoa que falou. Aí você vai ouvir aquilo ali, não, a unção que está dentro de mim
não confirma isso que está ali. Então é nesse sentido que João fala, olha, vocês sabem, a unção está dentro de vocês. Então os profetas estão para tirar a cera do seu ouvido, aí, os mestres estão para tirar a cera do seu ouvido, para fazer você entender, né, aquilo que o Espírito sempre estava dizendo. Então de repente sai do teu espírito e vem para tua mente, né? É revelação. Revelar quer dizer, a raiz da palavra, né, tirar o véu. Quando alguém é velado, né, num sepultamento, coloca-se o véu sobre a pessoa. Antigamente. É isso. Aí, revelar é tirar o véu. Então, eu creio que existem coisas que nós sabemos, conhecemos, sabemos da Bíblia com a cabeça, mas essas coisas estão veladas. Quando você se converte, você já sabe de tudo. Está tudo aí, né? Sobre Cristo. Mas aí o caminhar vai revelando, né? Existem coisas que eu conhecia mentalmente da Bíblia. Com o tempo aqui eu vou contando as histórias, né? E a gente viu que eu não tinha revelação, né, daquele assunto. É quando você conhece o que está escrito, mas você não vive. Então você precisa que alguém te revele, né? A tua mente concorda, né? Kenneth Hagin, ele fala, né, que era o assentimento mental. Você concorda com a cabeça, você concorda com a mente. A Bíblia tem razão. Mas não quer dizer que aquilo se tornou uma revelação dentro de você. Então, existem vários tópicos que a gente pode estar andando na vida cristã e não estar tendo revelação, né? Amém. Glória a Deus. Não, é porque a gente pergunta assim, porque a gente caminhou por muito tempo. Eu acho que a maioria, não vocês que são mais novos, né, mas a maioria que já tem mais de 20 anos andava muito com aquela visão do pastoral, né? Então todo mundo sabe mais ou menos o que um pastor faz. Porque, tipo assim, a gente conhece o que o pastor faz. Aí agora a questão do apostolado e tal, aí o profético e tal, então tinha muita dúvida sobre isso. E o mestre. Então, assim, há uma curiosidade em saber isso e porque a gente ainda não está tendo tanto, né? Tantos mestres assim, porque a gente vê uma quantidade muito maior de pastores, porque todo mundo já entendeu isso. E assim, eu queria saber, na verdade, assim, até meio que uma questão minha e tal, de entender como que a pessoa, como você descobriu isso. Agora vem pra minha história, né? Isso. Como você descobriu isso? E porque, assim, eu acho que alguns são jovens na igreja e tal, não sabem a trajetória do Felipe, né? Então, o Felipe foi levantado primeiro evangelista, né? E teve até um período de missões, mas deixa ele contar, então quero que você conte a sua trajetória. Como é que foi isso, entendeu? Desse processo, tanto até do levantar, de ser reconhecido, né? Evangelista, para depois esse período de transição. Como é que foi isso para você e tal? Dia 20 de setembro de 2008. Eita, ele faz data, ele é bom de data. Foi o dia que eu fui levantado com a minha esposa, né, no ofício evangelístico. Foi assim, né? Em 2006, a igreja passou por uma transição, né, do entendimento apostólico, quando o nosso pastor foi conhecido no ofício apostólico. Ele já fluía no apostólico, mas chegou ao entendimento que a gente era uma igreja apostólica. E uma das características do apostolado, né, ele levantou um presbitério local, né? Já estava ali, né? Ele começou a ativar, a capacitar. Então, em 2006, começaram um negócio chamado Célula de Ministério. Esse era o nome que a gente dava na época. Ele chamou um grupo e eu fui convidado para estar nesse grupo. Nesse grupo, falaram assim, é um grupo que o apóstolo está formando, o nome é Célula de Ministério. A Camila disse que não sabia para que ela fazia parte. O nome é Célula de Ministério. Então, o objetivo era que no final formasse. E a pessoa que me convidou falou, não foram claros com ela, né? Comigo falaram assim, não, é porque vai levantar os próximos pastores, evangelistas, mestres, profetas. O convite foi assim. Só que eu achava que era um negócio, eu tinha 20 anos, né? Acho que eu tinha 20 anos. Eu achava que eu ia ser ungido daqui a 10 anos, sei lá. Os próximos pastores de Terra Festa, os próximos... Era muito... Eu aceitei o convite para participar do grupo, mas não quer dizer que eu... Aí demorou 2 anos, foi assim, relativamente muito rápido, né? Enquanto a gente estava ali, sendo discipulado, aprendendo sobre os 5 ofícios.
E ali a gente se identificando com as 5 funções, eu vou contar como é que foi. Se eu esquecer alguma coisa, a Mila me lembra. A gente estava aprendendo o que era o evangelístico, o que era o profético. Aí o apóstolo botou a gente numa roda, um belo dia, ele já estava determinado a ungir a gente. Aí ele pediu que a gente respondesse 2 perguntas. Ele falou assim: qual é a sua unção? Imagina, eu estava assim, sentado assim, Felipe. Eu quero que você diga na frente do grupo inteiro qual é a sua unção e por que você acha que você deve ser ungido. Caraca! Aí a gente começou assim, com muito jeitinho, né? Falar. No início eu até tinha aquela ideia de que eu me identifico com a unção evangelística e tinha palavras, e tenho, né? Eu acredito que vivi essa estação, porque praticamente era aquilo que eu pregava, aquilo que eu ensinava. Um dos livros aqui, que é esse aqui, ó, onde eu mostro. Carta ao Mundo. Também tinha. Uma carta ao mundo. Porque foi a primeira matéria que eu ensinava na igreja, era evangelismo. Então foram 10 anos assim, de estudo e que eu botei nesse livro aí. E aquela experiência daquele tempo, eu e ela, a gente tinha essa convicção. E tínhamos profecias a esse respeito. Mas desde aquela época de 2008, quando ele fez essa reunião e perguntou por que a gente deveria ser ungido, já tinha lá no meu coração que eu podia ser ungido os 2 logo. Evangelista e mestre, né? Apesar de ser uma coisa que na época, assim, era tudo muito novidade, gente. Hoje vocês já estão mais acostumados. Mas, assim, chamar uma pessoa de mestre na igreja parecia que estava chamando um... Venha cá, mestre. Reverendo. A praça é nossa, já viu? Até hoje, quando alguém fala mestre, eu respondo, uau! Né? Parece aquele personagem. É um nome estranho de tu chamar uma pessoa, né? Tu chama de pastor, tudo bem. Então, assim, é muito estranho. Até na época a gente falou, vai ungir a pessoa mestre? A gente perguntou isso mesmo, mas vai ungir a pessoa mestre mesmo? Como é que unge? A gente nunca viu isso naquela época. A gente nunca tinha visto, apesar da Bíblia ter, a gente nunca tinha visto. Evangelista, a gente era um nome mais comum, que as igrejas usavam com um entendimento diferente, né? As pessoas, quando eu anunciei que eu ia ser ungido evangelista, falaram assim, continua, meu irmão, que em breve você será pastor. Porque era um plano... Na Assembleia. Continua fiel, porque você é obreiro, depois você é evangelista, depois você vai a pastor. É um plano de carreira, isso? Alguém me perguntou também se era uma coisa militar, assim, uma questão de patente. Mas não. Então, naquele tempo, que estava amadurecido dentro da gente, confirmado por Deus, e o que a gente experimentou foi o manto aí do evangelista, eu e ela, né? Então, até eu achava naquela época que não precisava ser ungido, porque ele perguntou por que você deve ser ungido. Aí eu falei, acho que eu cheguei a falar, olha, eu acho que o que você é, se você é algum ofício, eu pensava, né? Você é desde que nasceu, né? Não precisa, assim, do reconhecimento da igreja. Aí ele até ajustou o meu crer, né? O apóstolo falou, não, a igreja precisa reconhecer. Jesus sempre foi o Filho de Deus. Jesus não passou a ser o Filho de Deus depois do batismo. Ele era o Filho. O que você é desde que nasceu. Amém? Mas não é que... Teve um dia, e esse dia foi importante, onde ele foi anunciado como filho. Nesse dia que ele é anunciado como filho, você não tem nenhum milagre antes disso, de Jesus. Ele estava ali no secreto. No dia que ele é anunciado no batismo, ele é anunciado como filho, esse é o filho. Ali o diabo, né, passa a ter certeza, se ele tinha alguma dúvida, que é esse aí, né, que eu vou atacar. Então, quando você é levantado no ministério, a primeira coisa que acontece é que o diabo te conhece mais, né? Ele passa a te conhecer melhor. Uma palavra de incentivo para quem tem aí o chamado. Quem acha que é tranquilão, né? Incentivar você aí. Às vezes você tem um chamado, mas é entre você e Deus, né? Mas é necessário que o mundo espiritual conheça, né? As pessoas te conheçam. Então, eu entendi que quando Jesus foi apresentado, a humanidade também passou a saber que ele era o Filho. Né? Começou a reconhecer e ouvir. E a manifestação ministerial dele começa com 30 anos. Mas ele sempre foi o Filho. Então, você tem um chamado, tem uma vocação, você já está fluindo, já está realizando alguma coisa. Mas é importante que um presbitério, né? Eu acredito também que não é a confirmação de uma pessoa. Porque pelo Brasil acontece muito isso, né? De alguém, de repente, vai e é ungido por um cara de outra igreja. Né? Ele frequenta uma igreja, isso acontece, tá, gente? Em alguns lugares. A pessoa frequenta uma igreja e aí ela é ungida em outro lugar por outra pessoa.
Né? E eu já ouvi pessoas achando até que isso é mais legítimo. Fulano que nem me conhecia me ungiu. Olha como é que eu tenho um som na minha igreja, não me reconhece. A pessoa mais legítima para te reconhecer é teu ministério local. Né? É a tua igreja local. Então eu ouvi algumas coisas assim que eu achava um absurdo, né? A pessoa ser ungida por alguém de fora. Então, eu vejo em Atos dos Apóstolos, nessa questão de ministério, sempre é um presbitério local que concorda. Em Atos 13 diz que eles jejuaram, eles oraram, o Espírito Santo falou como? Tinha profetas e mestres ali. Então ele falou, conferiram na Escritura e foram lá e legitimaram, Atos 13, 1, 2 fala, legitimaram Barnabé e Saulo. Para quê? Para apóstolos. Né? Porque não dá para dizer que Paulo tinha um ministério e Barnabé outro. O texto diz que eles enviaram Paulo e Barnabé no mesmo ofício. Então era apóstolo Barnabé e apóstolo Paulo. Isso aí já fecha a conta, atrapalha a conta dos que dizem, né? E tem uma corrente aí que vocês vão ouvir, que diz que só existiu 12 apóstolos, né? Os apóstolos acabaram nos 12, que quando Judas morreu ficaram 11. Para fechar a vaga, essa corrente diz que Pedro errou, que era para esperar Paulo, não era para botar Matias. Que aí fecharia em Paulo o 12º. Né? Só que a conta não bate, né? Porque depois tem Barnabé, enfim, e outros que são citados na Escritura. Então, o ministério de apóstolo, é claro que existe uma distinção, eu vejo assim, os apóstolos de Jesus são os apóstolos de Jesus. Os 12 do Cordeiro têm um lugar bem claro na Escritura, no sentido de serem apóstolos fundamentais, né? O que eles colocaram, o testemunho da ressurreição, não pode ser removido. Todos os outros vão construir sobre este fundamento. Foi colocado pelos primeiros. Mas Efésios 4:11 diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, ele não disse que vai chegar um tempo onde ele parou de dar. Né? A mesma corrente tradicional, às vezes, que fala que os apóstolos ficaram no passado, que os profetas ficaram no passado, é a mesma corrente que diz que os milagres ficaram no passado, que tudo foi para a igreja primitiva. Falar em línguas era para a igreja primitiva. Isso aí. Eu acho que essa ideia do ele parar de dar, né? O texto à frente já esclarece tudo isso. Né? Até que todos cheguemos, né? É aí que acaba. Aí que acaba. Aí que quando ele para de dar os mestres. Quando a gente chegar à maturidade, você olha assim pro nosso meio e fala assim, cara, a gente não chegou na maturidade ainda, não é possível. A gente precisa muito. A gente precisa muito do apóstolo, a gente precisa muito do profeta, a gente precisa muito do pastor, a gente precisa muito do mestre. A gente fala muita besteira ainda. Não vou nem falar ouvir. A gente fala muita besteira ainda. E é real, cara. Pega aí, puxa na sua mente aí uma coisa que você já falou da Bíblia, que foi besteira. Não pelo teu coração estar corrompido, cara. Você não é um falso profeta. Desculpa, é ignorância, falta de conhecimento, né? Eu não sabia e eu... Tradições. Até. Eu ouvi e larguei. A gente fala do catolicismo romano, né? Que coloca a tradição da igreja no mesmo peso que a escritura, mas a igreja evangélica também tem uma tradição oral. Né? A gente fala assim, é tradição, não é escritura. E a gente sempre fala do outro, né? Na igreja tradicional é assim, na outra religião é assim. Mas às vezes nós estamos cheios de tradições que a gente coloca como se fosse o peso da escritura. Então, às vezes, o trabalho do mestre é também dizer, olha, isso aqui é até bom, é uma tradição. Mas isso não tem o mesmo peso que a escritura. A escritura é a escritura, a tradição é a tradição. Mas eu não falei da minha transição. Aí a gente tá falando vocês tinham que falar qual era a unção de vocês, né? E por quê? Aí falei, eu e Camila, né? A gente tinha confirmações. Depois a gente fala um pouquinho da gente, mas... Vocês já estavam casados? Éramos noivos na época. E assim, eu precisei ser transparente com ela sobre algumas coisas do chamado. Que eu queria me mudar, que eu não queria morar sempre no mesmo lugar, que eu não me via naquela época, né, ficando fixo numa igreja local, mas que eu queria ser enviado pela igreja para missões. Eu sempre tive esse ardor e ainda tem. Aleluia. E aí eu tinha que falar para ela, e ela teve que aceitar isso, e aí Deus foi confirmando de várias formas também o ofício dela, né? Então eu fui um instrumento ali pra gente, né, chegar e sermos legitimados no mesmo dia no ofício evangelístico. Mas naquela época teve entre as profecias, eu recebi, 10 profecias sobre o ofício evangelístico. Que a profecia é válida, tá? Mas primeiro Deus falou comigo no meu quarto, que eu era evangelista. Amém. Meu quarto.
Um dia eu peguei minha bicicleta e fui andar por Nova Cidade, não, Vila do Céu. O bairro ali, eu nasci e cresci na rua Buraém, e aí é o início de Vila do Céu. Aí eu peguei e tinha o início de um bairro ali, Nova Conquista, começando, né, muitas casas, e eu comecei a orar em línguas e chorar e falar: Senhor, será que um dia eu vou entrar em todas essas casas? Como que eu vou conseguir? Porque eu tinha um ardor no meu coração. Como que eu vou conseguir entrar em cada casa dessa daqui? E aí eu fui pro meu quarto, eu ajoelhei e abri em Atos 8, que é o exemplo, né? Se você tem esse chamado evangelista, exemplo de evangelista do Novo Testamento, né? Filipe, é o mesmo nome que a gente. Amém. Nome bonito, né? Aí eu li sobre Filipe, o evangelista, e aquilo foi confirmando no meu coração. Então, no quarto, eu tive essa confirmação do ofício evangelístico. Anos mais tarde, depois que a gente foi ungido, Deus nos deu um projeto chamado Estive em Sua Casa, e nele a gente visitou todas aquelas casas que eu falei. Amém. Será que eu posso entrar? Eu não, mas nós colocamos a igreja para entrar. Amém? Eu entrei com 90 irmãos, né? A escola dominical foi suspensa por uns 2 anos e a igreja ia domingo de manhã durante um ano inteiro, em torno de 90 irmãos. É uma congregação inteira, né? Entrando todo domingo de manhã, de porta em porta, e fomos e visitamos aquele bairro de Vila do Céu ali, como era o que ardia no meu coração antes de ser ungido. Então eu tive algumas profecias para o ofício evangelístico, mas teve uma que falou, ofício mestral, e aquilo ficou no meu coração. Por isso que eu falei: será que não pode? Porque eu gosto das duas coisas, né? Eu gosto de missões, evangelismo, e eu sinto meu coração arder por isso, mas sempre tive um ardor pela palavra. E na minha época acreditava-se, talvez vocês possam ter ouvido alguma coisa assim também, que evangelista não precisa saber muito da Bíblia, que evangelista só fala para os perdidos, então não precisa saber tudo, né? Então, só que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo, né? Então, só que quando eu leio Atos 8, Filipe diz que, acho que no versículo 33, ali, quando ele batiza o eunuco, naquela sequência ali, fala que o eunuco se interessou em ouvir, e Filipe, ele lê Isaías 53, né? Filipe, começando nessa escritura e em diversas outras, provava que Jesus era o Cristo. Então, assim, eu concordo que o ministério de evangelista tem uma ênfase: a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação, mas ele é capaz de enxergar cruz, salvação e Cristo em qualquer mensagem da Bíblia. Amém. Né? Amém. Ele tem uma ênfase. Tem quem gosta de referências, né, para ofício ministerial, o Reinhard Bonk, que foi para o Senhor recentemente, né? Os grandes evangelistas do século passado, todos já dormiram, né? T.L. Osborne, Reinhard Bonk, Billy Graham. E o Reinhard Bonk, ele dizia assim: você pensa que eu não sei a Bíblia, porque eu só prego o ABC do Evangelho? Eu também sei o D, o E, o F, mas para mim importa pregar o ABC até que todo mundo saiba o ABC. E o meu alvo é o inferno vazio, o céu cheio, né? Então ele fala: meu alvo é que o diabo fique sozinho no inferno, chateado, poxa, eu não consegui trazer ninguém. Então esse é o Reinhard Bonk, simples demais, com ardor, e a mensagem principal dele era essa. Então, apesar de isso queimar, ardia no meu coração, eu lia livros desses caras, né? T.L. Osborne, Reinhard Bonk, leia, né? Mas eu tinha essa semente do mestral ali, tinha algumas confirmações a respeito. Mas aí fui para Bahia, entendendo que aquilo também era parte do... Me mudei para Bahia, talvez alguém aqui não saiba. Morei 1 ano e meio em Salvador, e eu e minha família, né? E ali eu tive a minha experiência de implantação de igreja, que era justamente aquilo que eu sempre sonhava, né? Com menos de 30 anos, então eu estava ali vivendo aquele cumprimento. Mas junto com a igreja nós implantamos a escola Antioquia. E também na igreja local fizemos uma escola interna, escola de discípulos, e eu ministrei todos os módulos daquela escola, quase tudo de cabeça, foi ficando, né? Tão fixado aqueles ensinos, e aí eu fui me identificando muito com aquilo. Eu acho que a Bahia é um ponto de transição. E aí você está falando do evangelístico para o mestral. É isso que eu ia falar. Você evangelista, foi para um outro lugar, ok?
Enviado para cuidar de uma igreja. E eu entendo que o evangelista abre frentes, né? Ok. É o cara que vai realmente abrir. Mas depois que a gente tinha essa convicção que a gente não seria pastor daquela igreja. Que a gente estava ali começando e depois que a igreja precisaria de um pastor, né? Ok. E nesse meio período você já estava fluindo no ensino. Da ali. igreja, dos novos convertidos e implantando também a escola Antioquia lá. Ainda temos, né, a escola Antioquia Online e tem 20 alunos da Bahia ainda fazendo. Que ano isso? Antioquia Online. Nós nos mudamos em 2014. Fevereiro de 2014. 6 de fevereiro de 2014. Uma data Meu aniversário, né? Sério? 6 de fevereiro. É um Que tempo de isso? cumprimento. Aleluia. E aí ficou 1 ano e meio, né? Então volta. Moramos lá 1 ano e meio. Minha filha Metade tinha do- 1 ano e meio de idade. Pegamos aquela fase que ela tá desfraldando, né? Aí nossa casa era legal, bem, que a gente tinha muitos hóspedes na casa, né? Porque além de ser a casa do pastor que está implantando a igreja na Bahia, era a base que recebia os professores da escola Antioquia. Michele foi lá também, Roger, foram visitar e vários outros professores. Então, nossa casa sempre tinha alguém. Isso era bom para matar a saudade, né? Mas, assim, o legal da fase que a criança está desfraldando, quem tem irmão mais novo que viu isso, né, e os que vão ser pais, era muito engraçado, né? Ela aprendendo ali a fazer xixi, cocô e na sala, com apóstolos e profetas reunidos. Mas foi uma fase interessante, né, gente? De aprendizado. Acho que foi das experiências da minha vida que trouxe mais maturidade. Amém. Trouxe mais mudança para nós dois, né? Maturidade física, né? Como homem, como mulher, como casal, porque a gente não tinha ali ajuda de família e socorro, a gente tinha que aprender as coisas. E ministerialmente também tínhamos cobertura, mas a gente também teve que aprender a lidar com as pessoas ali no... É interessante. Você volta pro Rio metade de 2015, né? Aí eu voltei em 21 de julho de 2015. Aniversário do apóstolo, cheguei aqui. Aí em 2015 eu voltei pro Rio e aí começa, eu ainda atuando no evangelístico. O Cláudio evangelista na época aqui, a gente trabalhando muito junto. E fizemos ainda alguns congressos e tudo mais. Mas ali já no meu coração precisava conversar com o apóstolo sobre... Porque quando eu voltei, o apóstolo fez um ajuste, né, para o que você vai fazer na igreja local? Você vai tomar conta das escolas. A princípio, a parte de ensino aqui da igreja local. A princípio, eu achei, acho que ele achou também, não sei, que era só uma questão de suprir uma necessidade. Né? Mas caiu assim como a mão e a luva, sabe? Assim, eu peguei aquela escola ali em Lisiânia dessa época, né? Como... Parece que eu amava aquilo ali. Eu amava arrumar as cadeiras e ver aquele lugar cheio. E a gente, né, teve muitas turmas, formamos um outro curso de líderes, enfim. O evangelista atuando num ambiente que Aí eu fui ficando cada vez mais diferente. Aí fui ficando cada vez menos evangelista, cada vez mais no ofício mestral. Foi o momento que eu comecei a te conhecer, assim, e eu acho que o nome não no condizia coração, muito. assim. Aí tu olhava assim, Evangelista Felipe, soava estranho, meio que destoava, assim, sabe? Aí eu fui dar uma aula em Antioquia. Eu tava dando aula, quem já fez aqui em Antioquia sabe. A matéria que eu mais gosto, o nome da matéria é Doutrinas Básicas da Bíblia. Aí eu fui dar aula de Doutrinas Básicas da Bíblia, o Evangelista Felipe. Aí eu fui dar aula em Bangu. É legal quando, na minha igreja local, eu não sou nem conhecido como evangelista e mestre, às vezes eu sou conhecido como Felipe Mouta, né? Aí vem aí o Felipe Mouta. E aí, então o pessoal não estranhava falar Evangelista Felipe. Agora, quando eu fui num outro ministério, Caminho Santo, lá em Bangu, que é apostólico, que conhece os 5 ofícios, e aí a menina falou pra mim, antes de eu começar a aula de doutrinas bíblicas, nós já ouvimos o apóstolo, já ouvimos o profeta, já ouvimos o pastor, agora nós vamos ouvir o evangelista. Cadê o evangelista? Vai frustrar. Não vai ouvir o evangelista, porque eu vou dar aula de doutrinas bíblicas. Aí aquilo ali começou a me trazer à luz a necessidade de aquilo que o apóstolo falou para mim lá no início, né? Como você é anunciado, né? Qual a expectativa das pessoas que vão te ouvir? Então é importante, às vezes você acha, não é necessário falar que é pastor, não é necessário falar que é apóstolo. Não é necessário trazer isso como se fosse um título, mas que as pessoas saibam que elas vão se expor àquela unção, vão aprender daquela unção. Então, aí eu vi que eu tinha que acertar esse nome aí, como eu era apresentado, né? Aí eu conversei com o apóstolo, houve uma testificação,
conversei com quem é a mestra da igreja na época, com o evangelista da igreja na época, que ia ficar sozinho e que eu ia atuar em outra área, que eu já estava atuando. E aí foi uma transição tão normal, né? Acho que nem causou estranhamento para a igreja local. Não, mas era claro para a igreja. Eu tava na igreja e, tipo assim, eu vi isso. Isso era claro. Porque depois que você voltou da Bahia, a gente fala assim, não é mais evangelista, é mais mestre. E isso era claro pra gente também. A gente fala assim, cara, quando vai ser que o apóstolo... A gente ficava esperando as conferências, né? Quando tinha conferência, a legitimação, eu falo assim, acho que vai ser agora que o Filipe vai mudar e tal. Aí eu até perguntei pra ele, porque a gente tem que olhar pra Bíblia e ver o que tinha, né? Pode? Eu perguntei, pode transicionar? Pode mudar e tal? Aí a gente viu, né, que Barnabé e Saulo eram... Provavelmente, né, Barnabé era um profeta. Se a gente tiver tempo, a gente fala sobre isso. Provavelmente por causa do nome, né? O nome dele era José, se chamava... Os apóstolos o chamaram de Barnabé, que quer dizer filho da profecia. Então, assim, ele recebeu um apelidinho dos apóstolos de profeta. Então, provavelmente Barnabé era profeta e Saulo era mestre e foram transicionados para o apostólico. Então, eu acredito que nós vivemos. Eu vivi uma transição, assim como outros aqui, né? Vivendo essa transição também. Você citou alguns livros aqui, né, que você leu. E, cara, é meio impressionante, assim. Eu acho muito interessante quando alguém tá conversando contigo e fala assim, em tal livro, em tal lugar, assim, tá escrito isso. Cara, tem muito isso do mestre, né? O mestre tá lendo o tempo todo, ele precisa ler, tem que marcar, né? Você escreveu 2, a gente vai falar deles aqui. E aí, o brasileiro, ele tem a dificuldade. O brasileiro tem algumas dificuldades, mas uma das dificuldades do brasileiro é de ler. Ok? E como isso impacta pra gente como cristão? Porque, assim, Deus não deixou pra gente, sei lá, um vídeo, um podcast, Deus não deixou pra gente um tutorial de, sei lá, de como ser santo em vídeo, em áudio, sei lá. Deus deixou um livro. Então a gente tem um livro. E como isso impacta pra gente, assim, como juventude brasileira, esse problema de ler. Eu falava isso pra Camila, eu falava isso esses dias. Como é difícil essa galera ler. Como é difícil interpretar um texto. Você é mestre e professor de língua portuguesa, então assim... Quando eu fiz a faculdade, aqui vocês vão, né, pra faculdade também, eu fui com esse entendimento, porque na época perguntaram pra mim, me encontraram na faculdade e perguntaram, você tá fazendo administração ou direito? Eu falei, letras? Aí a pessoa, pra que é isso? Eu falei, aí com 18 anos eu falei, não, porque eu quero escrever. Não era nem, eu gosto da questão de ser professor, eu quero escrever, eu quero dar aula, é aquilo que eu me identifico, né? E aí você perguntou como fazer, né? Essa galera... Cara, tem um impacto muito grande nisso pra gente, assim, sabe? Eu acredito que tem que ter o estímulo, a leitura, mas assim, eu também, aqui eu faço um apelo para aqueles que estudam e que têm um pouquinho mais de facilidade com isso, que a gente tente também buscar outros métodos de transmitir as doutrinas bíblicas. Porque quando você fala de doutrinas, por exemplo, espíritas, né, reencarnação, se você perguntar a um brasileiro médio, a um jovem, o que é reencarnação, ele sabe explicar. Pergunta o que é redenção e justificação, ele não sabe explicar. Então, talvez o nosso método de transmissão da nossa doutrina, né, é muito acadêmico. É palestra, é pregação, é livro. Então, atinge uma fatia que pode ter isso. E como é que a reencarnação é ensinada? Novela, teatro, música. Eu lembro, eu era criança, né, vocês não. Mas eu lembro da minha família vendo aquela novela A Viagem. Né? Que o cara morria, aí ia para um lugar, depois voltava na Terra. A galera viu no Vale a Pena Ver de Era novo, espiritismo dramatizado, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que buscar novas ferramentas aí de trazer a nossa doutrina de forma popular. Como que a gente atinge quem não sabe ler? Ou quem lê com dificuldade, né? Quando a gente bota um aluno para ler em voz alta, gente, isso é revelação, é profundo. Porque eu estou explicando a matéria achando que a galera entende, né? Aí quando eu peço para um aluno ler em voz alta, eu vejo como ele lê. Eu fico assim, uau, é por isso que ele não aprende. Porque, por exemplo, tá? Vocês vão se identificar, não é para condenação de ninguém, tá? Se o que eu falar é contigo, fica rindo olhando para frente que eu não vou desconfiar, que é com você. Mas por exemplo, tem um passado
é o pretérito mais que perfeito, É ele maravilhoso. termina com orar, falara, dissera, pensara. Só que é orar sem acento. Só estou dando um exemplo aqui. E a maioria das pessoas não sabe que aquilo é passado. Eu vejo, quando eu peço para o aluno ler, ele lê falará, pensará. Mas, cara, isso muda a interpretação do texto radicalmente. Então, assim, quando você tem dificuldade de ler, aquele texto não faz sentido para você, porque você está lendo uma coisa do que é no passado como se fosse futuro, porque não sabe um acento. Entende? Então aí, quando eu peço para o aluno ler, às vezes eu vejo. E essa semana eu conversava sobre versículos bíblicos que as pessoas erraram. Erraram por não saber interpretar um texto. Interpretação de texto. Por exemplo, Apocalipse 2. Volta ao primeiro amor, né? Precisa voltar à prática das primeiras obras. Aí o texto fala assim: lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta. Ele não fala, lembra onde caíste. Ele fala, de onde caíste? Porque ele falou, você estava no primeiro amor e você caiu do primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Lembra o que você era, de onde você veio. Mas alguém conversava isso comigo, que já ouviu pregações assim. Você tem que lembrar onde você caiu. Onde você caiu e tal. Confessa os seus pecados, mas aquele texto não está falando do pecado. É a ideia de eu estava em cima e caí embaixo. Eu tenho que lembrar que eu estava em cima. De onde eu caí, não volta, de porque ele baixo. está falando do primeiro amor. O contexto é aquele, volta. Mas esse é leve. Tem outras histórias muito mais pesadas. Tem, né? né? Tem. A gente Quem lembra da história de Oséias? A gente isso. tem tempo aí, vamos lá. O cara que leu lá em Oséias que ele podia adulterar. Vai e adultera com ela. Ok. Né? Mas aí ele quis ser praticante da palavra, né? Foi lá e... Mas eu acho que a pessoa... Enfim. Com irmão, cai. Era pra casar com a mulher adúltera, né? Ele achou que era pra adulterar. E com a... Ou seja, com a mulher do amigo, né? Que foi alguma coisa Era assim, uma que era coisa da zoada. igreja. Saiu na Globo aí, uma Saiu, parada, bem louco aí. Mas enfim, aí você vê o problema de um acento, né? Um problema de interpretação que leva as pessoas, né? Às vezes uma interpretação fora de contexto. A gente tem boas intenções, tá? Eu não duvido da intenção, da pureza, às vezes, das pessoas, até quando usam um versículo assim fora de contexto. Mas às vezes assim, é um caminho muito perigoso. Você precisa ter uma compreensão geral assim da escritura para saber, poxa, Deus jamais falaria isso. Quando eu leio alguma coisa na Bíblia que eu acho estranho, eu acho que você que lê a Bíblia também tem coisa que tu pensa assim, como que eu explico isso? Né? Você não sai por aí pregando, entendeu? Porque você sabe que aquilo ali tem uma harmonia com o resto da Bíblia. Acho que a ideia de conhecer a Deus, ser íntimo de Deus. Porque se alguém vira pra mim e fala assim, o Felipe Santiago falou isso. Não, Felipe nunca falaria isso. Eu conheço o Felipe é meu amigo. Nós já tivemos a mesa diversas vezes. Ele nunca, não é do feitio dele, não é da personalidade dele, não é a essência dele. Aí você lê algo assim, bizarro na Bíblia, impraticável, louco, insano, e tu fala assim, não, Deus falou isso. Cara, Deus não falou isso. Está fora dos princípios gerais Você não- daquilo que eu conheço de Deus. Você não tem intimidade com Deus. E a leitura nos traz isso, né? Intimidade com o Senhor. E não é procurar na Bíblia um respaldo para aquilo que você quer fazer, né? Você precisa ler de peito aberto, assim, e dizer, Deus, mostra aqui, eu quero... Por exemplo, se você tem dúvida sobre algum assunto, você tem que ir para a Bíblia e falar assim, Deus, a minha vontade é que a Bíblia diga isso, mas eu quero ir de coração aberto para a Bíblia dizer aquilo que eu não quero. Amém. Entendeu? Eu estou tão pronto para ouvir o teu não quanto o teu sim. É o que eu falo para minha filha, né? O meu não te abençoa tanto quanto o meu sim. Então, assim, vai para a Bíblia não procurando uma base, né? Porque hoje em dia, né, você tem pastor na internet falando de tudo. Então, assim, se você quer dar dízimo, você vai procurar um pastor que fala sobre dar dízimo. Mas se você não quer dar dízimo, tem pastor que fala para não dar dízimo. Então, se você está procurando alguém que fale o que você quer, você vai achar. Nos últimos dias, uma das características do fim dos tempos é procurarão mestres para si, né, que vão alimentar os seus prazeres. Então, você sempre vai achar um mestre, um pastor, que vai dizer aquilo que você quer ouvir. Mas a questão é você olhar para a Bíblia honestamente e dizer, a Bíblia confirma isso? Né? Até aquilo que você ouve do seu pregador favorito, que não quer dizer que você tem que descartar todo o resto, mas às vezes você ouve assim e fala, não, essa parte aqui eu não consigo ver isso no texto, entendeu? A ideia é que você tem uma fonte.
e a Bíblia e você pode beber direto da fonte. Existem situações ali que é mais difícil de você interpretar. Então você vai, sei lá, e é uma ferramenta válida, eu já me utilizei muito, tá? Você vai pra internet e procura alguma coisa assim, eu concordo com isso, vou ouvir esse cara. Mas você precisa ser racional, lógico, crente em Deus, fala assim, deixa eu ouvir uma outra pessoa que discorda totalmente dele e ver o que faz sentido. Mas o mais natural, o mais lógico de tudo é vir à igreja e falar assim, qual é o meu problema? Meu problema é no mestral? Felipe, eu tô com problema disso. Traz, né? E assim, esse lugar, esse ambiente é pra mostrar que os oficiais, eles são acessíveis, sabe? Você pode pegar o telefone do Felipe, mandar uma mensagem pra ele, você pode parar ele na igreja e falar assim, Felipe, eu não tô entendendo isso. E assim, tem coisa que eu acredito que nem você vai... Eu comecei a perceber que eu tava atuando no mestral quando as mensagens de WhatsApp que chegavam pra mim era onde que tá escrito tal coisa? Que versículo que fala isso? Qual o livro que você me indica? Eu comecei a ver todas as pessoas que me procuravam. Já a Camila não, né? A Camila é só mensagem de cuidado, de aconselhamento, e quase ninguém me pede conselhos mesmo. Geralmente quando me escreve é querendo um estudo, querendo uma apostila, querendo um livro, querendo onde que tá escrito. Me explica, tem gente que me manda texto difícil, fala, me explica isso aqui e tal. Aí eu comecei a ver realmente como a igreja precisa disso, tem que, você falou, né, a gente é acessível. Uma coisa que o Espírito Santo me falou é sobre referências, né? Que a gente tem um problema, às vezes, de gostar do Hugo e botar o Hugo, assim, referência, um exemplo, né? Ele é minha referência em tudo. Vou usar a blusa da Element, vou fazer... Quando você gosta de um pregador, tu quer pegar tudo dele, né? E como você falou, você tem que conferir. Pega aquilo ali, ouve um, ouve dois, compara e faz... Ouve, né, a unção que está dentro de você, né, que testifica e... Até versões da Bíblia, né? Lê a NVI, lê a King James, lê a corrigida, lê a atualizada, compara. Ferreira de Almeida também. Ferreira, agora estamos voltando para Ferreira de Almeida. Felipe é raiz, né, Felipe? Eu gosto da Ferreira de Almeida. O pessoal me pergunta qual que é a melhor, eu falei, todas. Você tem que compara, porque a Bíblia, a palavra inspirada por Deus, foi escrita em hebraico e grego. É o que a gente tem a tradução. E os tradutores, eles se esforçaram da melhor forma possível, mas eles tentam, né? E sempre vai ter o que eles entenderam. Entendeu isso na tradução? Sempre tem um pouco de interpretação de quem traduziu. Não tem como, né? A palavra espírito, eu acho que no hebraico é sopro, hálito, vento, furacão. Pode ser o espírito de Deus, pode ser o espírito do homem. Então, o cara vai ler o texto, ele pode botar ali a palavra sopro, hálito, vento. Qual é a tradução? Vai depender do contexto, e aí, entendeu? Meio que o cara induz ali o que ele interpreta já, né? Então, assim, é válido você ver várias traduções diferentes, né? Tem figuras de linguagem da época, né? Quem estuda figura de linguagem aí. Tem alguém aqui que é da minha área de afinidade? Aqui? Tá entendendo o que eu tô falando? Alguém tá fazendo 9º ano, 3º ano? Figura de linguagem, hipérbole, ironia, metáfora. É muito bom essas caras, assim, do 9º ano, entendeu? Do primeiro ano. Ninguém fala. Então, a Bíblia tem figura de linguagem, né? Figura, tá cheio. Quando João fala, né? Não caberiam no mundo os livros que seriam escritos sobre a vida de Jesus. Isso é hipérbole. Não é que literalmente, né, eu exagero, né? Estou morrendo de fome, estou te esperando há um século. Aí João fala sobre Jesus, olha, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos sobre o que Jesus fez. Né? Não é literal, irmãos. Isso. Okay? Não, fala hipérbole. Tem muitas outras. Né? Fala, é o exagero, tá, gente? É um exagero, como você bota, porque você falou assim, pessoal. Hipérbole. Isso. Dizem que o adolescente é hiperbólico, né? Exagera. Tô morrendo de fome, morrendo de exagerado. Tô te esperando há um século. O mundo todo vai. Algumas mulheres também. O mundo todo vai? Não sei. Só eu que não vou, mãe. Talvez mais alguém não. É hipérbole, né? Mas amém. Vamos fazer um intervalo? Né? Tocou, né? Tocou aí. Mas a gente... A cantina tá ok? E, gente, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, ok? Amém. São 10h58, a gente volta 11h08. Voltamos? Voltamos, né? E aí, filho? Enquanto o pessoal vai chegando aí, mas... Algo bom da gente falar... Você escreveu 2 livros, né? A Lizzy colocou aqui em pé pra ficar bonito na foto. E tem suco? Que isso, gente? Como é que eu vou comer falando? Gente, como é verdade. Vocês adivinharam. A gente não adivinhou, né? O que acontece? A equipe aí perguntou pra Camila o que o Felipe gosta.
Aí a Camila foi e falou, mas empadão. Que aqui a gente tá pra ser conhecido de vocês, né? Vocês sabem agora que eu gosto de empadão. Coxinha. Que agradar o Felipe coxinha. traz um Se empadão, quiser deixar coxinha. o mestre feliz, vai com empadão e coxinha, entendeu? Vou fazer uma pergunta bem pra ele falar bastante, aí a gente vai... Comendo. Como é que a gente vai falar? Isso vai pra internet com empada na boca. Ah, não tem problema não. Tá a mesa, tá... Nos vídeos vai saindo aqui as empadas aqui, ó, subindo. Tira a empada do vídeo, Rodrigo. Dica é, quando o Hugo for perguntar, tu come, entendeu? Que o Hugo dá uma... E quando tiver perguntando, você come. O Rodrigo resolve depois. O Rodrigo resolve? Você bota uma tarja preta. Pixelado. Podia ter aquela hora do vídeo que fica só o banner e a voz, assim, do podcast. Pode ser também. Pode comer. Mas assim, tem uma situação, e aí, eu não sei como é que tá agora, tá? Mas na minha época, na escola e tal, a gente voltava de férias. Aí a professora fala assim, ó, primeiro dia de aula, cara, era um caos aquilo ali. Redação, como foi suas férias? Muito criativo isso. Muito criativo. Método Você não didático. faz isso com seus alunos não, né? Não, porque redação dá um trabalho enorme. Tu pensa que não dá trabalho na hora, porque o aluno fica 50 minutos ali, né? Acabei meu serviço hoje, eles estão fazendo redação. Mas tu leva para casa 30 para ler, né? Então, assim, eu já fui professor de redação, dá muito mais trabalho do que português, né? Do que gramática. Não, redação Que tem que ficar lendo. Aí você metia aquela, nos dias atuais, atualmente, redação... E o pior, eu não acho nem tão ruim fazer isso. O pior é quando bota assim, nos dias atuais, uma coisa que sempre foi. Assim, nos dias atuais, a violência é insustentável. A violência não deve ser admitida. Pô, só nos dias atuais, antigamente podia admitir. Então, assim, o pior é quando vira realmente uma coisa incoerente. Isso é complicado, né? Isso é complicado. Nos dias atuais, a mulher deve ser respeitada. Antigamente, Só não. hoje, né? Isso. Só agora. Nos dias de hoje... E aí tem o lance de você escreveu 2 livros. É. Eu li o primeiro, eu li esse daqui. Dá licença. Discipulado e maturidade. Eu tava lendo antes de começar. É bom, gente. Eu gostei. Eu gostei do autor, eu gosto dele, mas o livro é bom. Eu tenho mais pra falar do livro. Esse livro aqui ele foi construído a partir de uma experiência de discipulado de um jovem de 14 anos, né? Observando a vida dele, a caminhada dele com Cristo, ele me ensinou sobre discipulado, né? Então, o primeiro capítulo é mais biográfico, eu conto mais essa experiência, mas depois todos os tópicos do livro foram coisas que eu observei na conduta dele. Lealdade, amizade, investimento de tempo, serviço. Então, no livro eu abordo o que eu aprendi dessa experiência de discipulado e relendo, eu vi como Deus me reavivou, né, algumas coisas aqui. Então, e as pessoas perguntam quanto tempo levou para escrever. Para montar o livro, meses. Mas assim, para escrever foram 10 anos. Tanto esse quanto esse outro. Porque eu reuni textos que eu escrevia ao longo de muito tempo, né, sobre discipulado. Tem várias conferências aqui que eu ministrava na igreja sobre discipulado. Eu juntei e coloquei aqui nesse. E o outro, a Lizzie tá enquadrando aqui. Eu tô querendo fazer uma foto bonita. Já foi? Vou derrubar. Deitar aí. Pronto. E esse outro aqui... Não era pra fazer? Muito bom. Eu tentei ser um digital influencer. Eu tô tentando. Mas tem que ter muito tempo pra isso, né? No Instagram. Alguém segue o Felipe? Vou conseguir pra vocês hoje. Vamos conseguir 10 seguidores. Compartilha, @Felipe Mouta. Então esse aqui foram as aulas de evangelismo que eu dava na igreja, né? Foram também muitos anos dando aula aqui nas nossas escolas. E também tem uma experiência minha de quebrar aí o paradigma de evangelismo, entregar folheto na rua. Era aquilo que eu sabia fazer na época e como eu fui mudando ao longo do tempo. Então, recomendo para você ler, recomendo para você levar para sua igreja e também para sua liderança ler. São dois temas, evangelismo e discipulado, que eu acho fundamentais para a vida da igreja. Amém. Alguém tem problema com redação aí? Ninguém? Para de brincadeira. Quem tirou 100 na redação do Enem aí? Então, é porque ninguém levantou a mão. Todo mundo, Hugo, todo mundo tirou mais de 80, né? 800 no Enem, tranquilo, né? Tranquilo, Lucas? Redação escrita.
Caraca, Felipe, tranquilo, redação? Não, levanta a tá, mão, muito então. obrigado. Não. Problema Aqui, não, Quem mais? né? Quem mais? Tu tem? Ele levantou a mão A também. realidade é dura na hora Eu já da dei Também aula tem pra problema, jovem redação? daqui já. Redação, tranquilo, redação? Não, problema? Cara, eu tenho... Oi? Então vamos fazer uma agora? Pega uma folha. Como foram suas férias? O pessoal fica apavorado quando fala, pega uma folha. Eu acho que das férias ainda é mais tranquilo, porque é narrativa, né? Conta uma história. Pode até inventar, né? Nem sua, você... Mas quando tu pede pra opine, né? Disserte. Justifique, explique. Aí... E aí, qual é o lance? Pandemia, todo mundo em casa, cada um aprendendo uma habilidade ali. Cara, foi um bom momento pra você aprender uma habilidade aí. Aí tá a Isabela me dando aulas de canto. Canta um pouquinho pra gente. Não adiantou, não. A professora era excelente, mas o aluno é, nossa, terrível. Aí eu inventei, cara, de começar a escrever um livro. Vamos publicar. Pum, não sei. Se eu terminar, a gente publica. Só que é muito difícil, Felipe. Cara, porque eu tenho facilidade com redação. Eu tenho facilidade pra escrever. Mas um livro é muito grande, cara. E aí eu tô lá... eu sei que tem todo um processo. Você poderia falar, né? Depois de você escrever um livro lá, digitou lá tudo no Word, tem todo um processo que provavelmente é mais demorado depois, né? Mais burocrático. Mas da escrita eu parei em 30%. E parece que a coisa não... você queria escrever, do que eu queria escrever. Então tem lá todo o esqueleto, tem lá todo um esboço, uma introdução, alguma coisa já pronta. Mas, cara, como é que rompe tudo isso, assim? Porque eu acredito que escrever é importante também pra essa geração, sabe? Você tem muitos depósitos de Deus, cara. E aí eu tô falando com juventude incendiada, você tem muitos depósitos de Deus, isso precisa ser eternizado de alguma forma. Então, assim, cara, faz um vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram, em alguma coisa, escreve alguma coisa, publica, porque precisa... E guarda o que você escreveu. Exato. Como eu disse, não pensa em escrever livro de cara. Pensa em escrever artigos, aulas. Eu vou escrever aqui sobre um tema. Aí você escreve uma folha, 2 folhas, guarda tudo, guarda os seus arquivos. Isso aqui que eu tenho hoje são pequenos, né? Mas foram escritos de anos que eu juntei e depois falei, agora eu vou unir tudo que eu tenho sobre esse tema escrito. Eu tinha um blog na época, que era um blog de evangelismo, Pés Velozes, lembra? Já viu? Chegou a ver na época. Aí eu juntei os textos daquele blog e editei, acrescentei. Então é isso, começa a escrever 1 página, 2 páginas e vai guardando suas aulas, suas pregações, né? Às vezes que você ministrou, os estudos que você deu. Vai guardando. Já publica, porque às vezes parar para escrever do início ao fim é um processo demorado. Né? Mas assim, esse hábito, né, de escrever sempre. Né? Tem gente aqui que já me mostrou texto. Escreve narrativa, escreve poema. Da juventude. Tem jovens aqui que fazem isso, né? Tem gente que tem livro aí escrito. Né? Então assim, vai guardando seus escritos, depois você publica. Se você não tiver dinheiro de cara para publicar um livro, publica uma apostila internamente. Vai, você junta capital e depois você investe no Esses dias eu recebi, sabe o quê? De um jovem, tá aqui? Marquinhos, recebi uma música. Ele escreve assim. Sabe? Marquinhos escreve música. Eita, Amém. Aleluia. Marquinhos escreve. Olha o patamar que a gente tá. Eu ia falar, cadê ele? Bem, Escreve músicas. E boa, tá? Não é música ruim, não. Você pode fazer um A gente arranjo. tem vergonha de mostrar o que escreve, né? Vamos juntar os talentos aqui. Depois você faz junta com o Marquinhos, faz um arranjo. Aí vai. Aleluia. Eu tenho contato, né? Eu já trabalhei tendo uma editora, mas hoje a gente está parando com a editora. Mas o processo você tem o texto escrito, já tem o seu livro. Aí é bom você ter o contato de uma editora. Existem 2 processos, né? Existem editoras que procuram o autor e a editora publica o cara não gasta nada, a editora também faz os eventos, vende o livro e tira uma comissão em cima do trabalho do cara. Né? Mas aí são os famosos, né? Tipo assim, o cara é famoso, aí a editora chama o cara para escrever para ela e a editora ganha. Né?
E existe o autor independente, que é ele que patrocina o trabalho dele, que foi o meu caso, é o caso de muitos. Aí você tem que ter um valor aí, né? Considerável. Mas eu tive amigos, né, que me ajudaram, emprestaram, depois a gente pôde reembolsar. Mas você vai investir e aí a editora cuida da parte de revisão, de diagramar o livro, né, de fazer a arte da capa. Depois você vende o seu material. A tua preocupação, então, teu fazer, né, trabalho mesmo, é escrever e entregar o material escrito e depois a experiência que eu tive, que eu acho válido contar, foi vendo um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. Okay. Que eu tava com uns amigos no cinema e ali o filme, spoiler aqui, o Lucas é o mais importante ali no filme pra mim, porque ele fala pra Paulo, você tem que escrever, você tem que escrever. Aí Paulo fala, o importante é Cristo, é o que Cristo faz, né? Porque esse era o coração de Paulo. Paulo viveu, né, o Novo Testamento, ele não parou pra escrever, aí ele foi preso. Eu já tinha ouvido falar isso, há quem diga que ele precisou ser preso para poder a gente ter o Novo Testamento, né? Metade do Novo Testamento escrito. Então, ele foi parado porque ele era de muito movimento. Mas o que ele fez, e é isso que é uma coisa que eu guardo sempre comigo, é deixar algo para a igreja do futuro. Amém. Entendeu? O que a gente pode deixar para a igreja do futuro? Quando ele falou, né, TikTok, vídeo, Instagram, grava o teu material, grava teus áudios, grava teus podcasts, grava teus textos, deixa algo para a igreja do futuro. Eu sempre tive isso em mente. Tem muita gente que tem vergonha de falar para a câmera, né? Eu já, muito tempo que eu fazia live, quando no Facebook ainda, a gente usava mais o Facebook, meio-dia eu entrava todo dia, né? Teve uma época que eu fiquei fazendo live todo dia, de pregação, de estudo devocional, porque eu tinha isso em mente, eu preciso deixar alguma coisa para a igreja do futuro, e mesmo que tivesse 2 visualizações, né? Eu pensava assim, um dia alguém pode ver isso e isso ser útil para a igreja do futuro. Então, no filme lá do Paulo, a gente decidiu começar a publicar os nossos livros, né? O que eu tinha, a gente decidiu naquele filme, porque Lucas falava para Paulo falava, o importante é a história de Cristo, não é a história de Paulo. Aí Lucas dizia, mas as pessoas querem saber como Paulo segue a Cristo. Vocês querem aprender como Paulo segue a Cristo. Então, quando você compartilha do que você viveu, eu acredito que a mesa também é isso, né? Vocês estão aqui, vocês estão ouvindo sobre nossas vidas, mas é aprender um pouquinho sobre seguir a Cristo, né? Ouvindo do que outras pessoas antes, né? Uma outra geração viveu. Tem pergunta aí, Felipe? Tem. Eu tô olhando aqui as perguntas. Vamos lá, né? O que mudou depois de você se tornar pai? Uma coisa, né? Por onde eu começo? Eu achava... Eu nunca tive muita afinidade com criança pequena, né? Eu sempre imaginava meu filho adolescente, meu filho jovem. Eu era líder de jovem, né? Mas aí, quando a Mariana era bebê, não tinha muito jeito, né? E tem um vínculo inicial com a mãe muito maior, né? Então eu tinha muito mais preocupação ali em cuidar da Camila, da cirurgia, da Mariana. Mas depois de uns 6 meses, 1 ano, ela foi se afeiçoando comigo. O tempo que a gente ficou na Bahia era só eu, Camila e Mariana. A Mariana foi se agarrando a mim. Então, assim, ela tem o meu coração, né? Ela me arrebenta. Ela me arrebenta. Quem é pai de menina sabe, né? Isso mexe contigo. É uma pessoa que não existia, que quando passa a existir, você não imagina a sua família sem, né? Parece que ela sempre fez parte da minha casa e da minha família. E assim, anexando a isso, né? Ontem a gente ia ter o piquenique da juventude lá na Quinta da Boa Vista, por conta da chuva não teve, e a gente fez aqui na igreja, né? E aí rolou, depois vai rolar os vídeos aí no Instagram, torta na cara. Tô sabendo. Mariana estava presente. Aí a Sara levantou as perguntas, fez perguntas de conhecimentos gerais e fez perguntas bíblicas. Mariana participou de 3, não foi? 3. E acertou uma bíblica
que eu não lembro qual que era, e acertou uma de língua portuguesa, caiu pra ela, assim, né? E aí deu torta na cara do pessoal, aí todo mundo tava com medo de enfrentar a Mariana. Pessoal dos caras limpa. Não, de verdade. Eu acho que, não sei se foi o Richard, foi o Marquinho, que ia pra mesa com a Mariana e correram da Mariana. Assim. Foi o Richard. O Richard correu da Mariana pra não tomar tortada. E acho que o Breno, foi o Breno que deu uma tortada na sua filha. Já vou. Tô sabendo. Isso, foi o Breno. Foi o Breno. Mas assim, como é essa relação, Felipe? Assim, porque você. Os ofícios estão ali para treinar, né, os santos. E como é que é a relação da Mariana? Porque, por exemplo, ontem ela mostrou para nós e ela já vem mostrando na igreja, né? O quanto ela é aplicada em Deus, assim, o quanto ela tem um conhecimento de Deus, o quanto ela já tem revelações de Deus e de Bíblia. Mas como é que é essa relação? Você está aqui para ensinar todos esses santos, para treinar todos esses santos. E a Mariana? Tem esse tempo também com ela, assim, de... Filha, hoje a gente vai aprender a história de fulano de tal e que você entendeu sobre isso, enfim. Quando eu comecei a organizar as escolas da igreja, determinado congresso, Deus falou comigo assim: você organiza um plano sequencial para aquilo que a igreja tem que aprender. Você precisa organizar um plano sequencial didático para ensinar dentro de casa. Porque às vezes a gente cria os nossos filhos e eles vão aprendendo ali no dia a dia, o que a gente ensina na hora da refeição. Mas eu preciso ensinar Trindade, né, doutrinas básicas da Bíblia. A inspiração das Escrituras, o sacrifício de Cristo, o Espírito Santo. Então eu precisava ter uma sequência. Se eu sou capaz de criar uma sequência, eu pensava, todo ano que ia começar, eu pensava assim: qual vai ser o tema da escola bíblica do ano? Qual vai ser a sequência de aulas da escola bíblica do ano? Preciso pensar um plano para dentro de casa. E às vezes ministros cristãos sacrificam muito a família. E algo que eu tinha muito em mente, um texto forte do livro de Juízes, né, acho que é o capítulo 11, fala de um homem que era um juiz em Israel, Jefté, que sacrificou a filha. E uma vez olhando esse texto, Deus falou assim: eu nunca pedi que você sacrificasse sua filha. Então, e acho que na pandemia foi um tempo muito, muito precioso, porque tá ali marido, mulher, filho, né, juntos dentro de casa, e a gente cultivou, né, e tem procurado cultivar ali o culto doméstico e ensinar de maneira mais sistematizada a Bíblia, porque eu não posso falhar nessa missão, eu não posso ter discipulado uma geração, ensinado uma geração e falhar dentro de casa. Eu ouvi uma história antiga que, não verifiquei se é verdade, que para escolherem um rabino numa sinagoga judaica, aquele rabino que vai liderar os trabalhos da sinagoga, eu ouvi isso, que entrevistavam o filho do rabino e perguntavam sobre as escrituras para o filho, não para o pai. E o filho tinha que saber falar as escrituras. E aí ontem a Camila falou: acho que a Mariana passou no teste do rabinato aí, você pode. O primeiro culto doméstico que eu fiz lá em casa, assim, com sequência, que eu peguei uma tangerina e eu fui falando os gomos, o fruto do espírito, aí eu dava um gomo, ela comia. Esse é o amor, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. Aí ela comia, eu falava: agora tá dentro de você, a paciência. Aí no final ela entendeu ali o fruto do espírito. E aí ela falou: pai, você pode ensinar na igreja. Cara, aquilo ali, agora eu posso assinar. Agora eu tô aprovado. Agora eu tô aprovado, porque se você é capaz de ensinar para uma criança, você é capaz de ensinar para sua criança, você é capaz de ensinar na igreja. Senão, eu tô inabilitado para essa função. E nesse sentido, qual é o maior desafio que um mestre tem para ensinar? Enfrenta para ensinar? Na igreja da atualidade. Na igreja, né? isso. Rapaz, acho que a igreja do Brasil tem um sincretismo religioso, tem um misticismo. As pessoas gostam muito assim do que é sobrenatural, né? Em alguns lugares, na Europa, talvez o desafio seja o materialismo. Eu não acredito em nada que é espiritual. Aqui no Brasil, tudo é muito espiritual, né? E assim, e são perigos, né? Perigo da gente espiritualizar o que é natural, perigo de naturalizar o que é espiritual. Eu vejo muito sincretismo. Eu vejo as pessoas hoje também numa tendência de escolher o que elas querem aprender. Tipo assim, eu quero aprender sobre a ansiedade. Aí a gente vê muito dessa teologia em torno de temas.
Se eu escrevesse um livro sobre finanças, de repente é vendido muito mais. Entendeu? Talvez eu escreva sobre finanças. Mas é um tema, tá na Bíblia. Mas entende? Como curar a ansiedade, como curar a depressão é importante. Mas você não tem que buscar a Bíblia por causa da sua demanda. Você tem que buscar a Bíblia com tudo que ela tem. Aleluia. Né? Aquilo que atende a sua necessidade é aquilo que te confronta e muda você. Então eu vejo assim, até a busca das pessoas pelos assuntos bíblicos está relacionado com o eu. Ok. Está relacionado com o que eu quero, com o que eu preciso. Então assim, vende-se muitos livros, eu vendo livro também, de outros autores maravilhosos sobre criação de filhos, porque as pessoas querem aprender a criar filhos. Vende-se livro sobre casamento, mas livro de evangelismo, por exemplo, não vende. Aprender a evangelizar, não vende. Eu falei aqui, TL, Osmo, não vende. Assim, pela minha experiência de livraria também, né? Parece que até a escolha pelo que aprender é norteada pelo eu. Entendeu? Então, acho que um grande desafio para a igreja é ensinar a Bíblia na totalidade. Amém. Né? Sem esse filtro de ensinar somente aquilo que é útil para o que eu quero viver, para me dar um alívio aí dos meus problemas. Né? Amém. Amém. Acabou? Amém. Já leu minha pergunta? Eu fiz uma pergunta ontem para mim. Eu vi. Eu escrevi AF. A gente viu. Escrevi uma pergunta para o Felipe. AF. Tem duas perguntas aí que a gente pode juntar em uma só, Felipe. Você pegou aí? Ó. Como eu consigo identificar se eu fluo no mestral? Como o ofício se manifesta? E aí depois tem aqui, ó. Isso aqui é bom, hein? Quais os requisitos para ser reconhecido como mestre? Pô, já vimos que tem alguém na juventude aí já interessado. O que não é um problema, né? Eu acho que tipo, a gente pode guardar essas perguntas aqui e deixar isso bem claro. Paulo fala que não tem problema nenhum você já... Ele usa uma palavra bonita, ele fala assim, o episcopado. Quem aspira, né? O episcopado. Boa coisa deseja. De boa coisa deseja. Mas, enfim, dá pra responder isso daí? Vamos tentar, né? Acho que é mais fácil dizer o que não é mestral também, né? Tipo, Muito bom. O cara é inteligente, ele pode ser mestral, né? Ele sabe falar bonito, ele fala difícil. Né? Às vezes tem esses conceitos, né, amor? A pessoa fala assim, fulano, por exemplo, né? Fulano vai pregar, eu não entendo nada do que ele fala. Ele é mestre. Nossa, fulano é mestre, eu não entendo nada do que ele fala. Caraca, mas ele deveria trazer clareza, fazer todo mundo entender. Né? Todo mundo tem que sair de uma mensagem de um mestre entendendo, né? Fazer-se claro, entender. É claro que dependendo de para quem você fala, né? Se você fala para líderes, aí de repente você vai usar uma linguagem um pouco mais acelerada, mais difícil aí e tal. Mas se você fala para multidões, você tem que pegar um tema e ser claro. Eu acho que se a pessoa pergunta, já é um passo, né? Se ela pergunta sobre, ela se identificar, é possível que ela já tenha esse ardor no coração dela. Quais são as coisas no corpo de Cristo que mais te incomodam? Qual é a carência do corpo de Cristo que mais você se preocupa? Houve um tempo que eu me preocupava muito com as pessoas que não tinham ouvido o evangelho, eu ainda me preocupo, mas hoje eu me preocupo muito com as pessoas evangelizadas, sabe? As pessoas que frequentam os bancos das igrejas e não sabem, e vivem uma vida igual a do mundo. Então, assim, eu me preocupo muito com a subnutrição evangélica, entendeu? Então, essa, eu acho que é uma característica do ofício mestral, né? Uma grande preocupação com isso é a minha opinião, né? Com a nutrição do corpo de Cristo. Uma experiência que eu tive com o apóstolo uma vez, que a gente foi compartilhar uma palavra que eu ouvi numa igreja, assim, uma heresia, alguma coisa muito fora. Aí eu compartilhei assim com ele, quer dizer, aquilo que me chamou a atenção foi uma heresia, uma coisa errada que eu ouvi numa igreja. Aí o apóstolo ficou, poxa, mas esse pastor deve estar como, hein? Por que a vida dele? A preocupação do apóstolo, né? Eu estava preocupado com o que a igreja estava ouvindo. E ele estava preocupado com a vida desse pastor. Que estava, poxa, como que ele deve estar para estar pregando assim e tal. Então, assim, a gente vê qual é a situação no corpo de Cristo que arde no teu coração. Quem sabe o clamor, né, para você resolver tem a ver com o teu chamado. Acho que
É por aí. Acho que tinha mais um detalhe na pergunta, né? Como identificar seu flu, Ele fala assim, quais são os pré-requisitos, cadê flu? pré-requisito, para você ser reconhecido na Para igreja. você ser reconhecido como mestre. E acho que pode abranger, né, para todos os outros ofícios, né? Você tem que continuar, né, servindo a igreja. Eu já fiz de tudo nesse lugar, gente, né? Eu fui batizado aqui, onde você tá. Muito bom. Tenho minha história aqui nessa casa, né? Batizado com o Espírito Santo ou com nas nas águas, com uma bacia de água, o presbítero Messias A segurando expressão. o jarro, o apóstolo jogando água na minha cabeça. Batizado aqui. Então eu tenho, às vezes você olha assim, né? Poxa, Felipe, o ministério dele. Eu prego há 20 anos, desde os 16 anos. Né? Eu dou aula desde os 17 anos na igreja. Eu sou discipulado pelo apóstolo Renan há 25 anos. Então, foi uma escolha de investir numa geração, numa criança. Eu me lembro de eu entrar aqui na igreja, dele abrir a Bíblia em Gênesis e falar para mim o que quer dizer Gênesis 3:22. Aí mandava eu ir para casa e responder para ele no dia seguinte. Né? E a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Me lembro dele me ensinar assim no individual. Né? Então, eu acredito num discipulado de uma geração, sabe? Amém. Amém. Jovem, criança. Me converti aqui no EBF, me batizei aqui, batizado no Espírito Santo num congresso. E eu vivi as transições que a igreja viveu. Então, eu acredito que para você ser reconhecido, você precisa caminhar sob os olhos de um presbitério, sob os olhos de uma liderança. E servir o Senhor ali. Eu não estava muito preocupado se eu ia ser mestre, eu só sabia assim, que eu tinha uma característica itinerante, eu não era fixo, né? Eu queria pregar nas igrejas e implantar igrejas e tal, mas eu servia o Senhor. Eu troquei naftalina do urinol do banheiro dos homens, eu dava aula para criança, eu tomava conta de carro do lado de fora do estacionamento da igreja. O que teve na igreja? No som, no som muitos anos. Encontro com O primeiro Deus. ministério foi o som. E ali você é aprovado, se tu é crente maduro mesmo, Teatro não se também. desvia. Felipe tá no Fui no teatro. teatro, sempre gostei de teatro. Encontro com Deus também. Encontro. Aí depois, isso como parte dos ministérios, né? Depois liderando o ministério, já trabalhei no encontro, peguei no encontro. E aí foi transicionando para o ministério da palavra. Aham. Mas em todos os serviços da igreja, tomando conta de criança, fiz tudo. Você tem uma Então posição... aí você vai ser legitimado de tudo que você faz, aquilo que você faz direito, tu vai ser reconhecido. Algumas Muito coisas bom. você fazer meio tortinho. Fazer pra suprir a né? necessidade da igreja, entendeu? Eu tinha chave, abri igreja, né? Perdi a chave. Então assim, aquilo... Por isso, né? Por isso eu era do som, aí dava aquela microfonia. Não sabia nada, tava ali só pra mexer no botão, porque... Mas assim, aí aquilo que você... Mas o que eu falo, pra você achar o que você flui bem, você tem que fazer tudo. Faz Amém. tudo, não fica assim, parado, não sei o que fazer. Não vou fazer nada, vou esperar Deus confirmar o meu chamado. Serve a igreja. Serve a igreja e ali você vai ver o que dá certo, o que não dá certo. E tu Amém. vai fluir. Você tá numa posição de muito ensino, né? Você ensina muitas pessoas. E, eu tava até conversando ontem com o Felipe Ellen e Felipe Sá. Algo que eu aprendi de você, que você falou uma vez assim... depois que você conhece a Jesus, depois que você conhece a verdade, você nunca mais vai ser pleno no pecado. Eu guardei aquilo ali, eu falei, caramba, isso tatuou meu coração, assim, ó. Você nunca mais vai ser pleno no pecado depois que você conhece a verdade. Tá. Passou um tempo depois, assim, uma semana depois, eu tava ouvindo uma entrevista, um podcast, alguma coisa assim, e alguém falava assim, sobre filmes de violência e filmes de sensualidade. E aí alguém falou assim, mas Deus odeia os dois, então não pode ver nenhum. Aí outro foi e continua a conversa e falou assim, mas a violência é encenada, já a sensualidade... Eu parei e falei, real, cara. O cara que toma um tiro num filme não toma um tiro, mas a nudez que é exposta é de fato a nudez. E aquilo que você vê, né, provoca algo em você. Né? É inevitável, né? Não tem como você ficar dizendo, eu vejo e não me influencia em nada. Não, eu vejo, mas eu sei o que eu quero. Eu vejo, mas não me influencia. Para. Não, vamos botar a verdade na mesa. Por que quer ver?
O que te atrai? Até violência mesmo. Sim. O que te atrai a ver? Eu, desde pequeno, morria gente na estrada, atropelada. Eu nunca gostei desse negócio de vai lá ver o cara, tirar foto, filmar. Pra Eu quê? acho isso tão medonho, gente. Bizarro, Uma coisa, né? Ficar vendo o corpo das pessoas, assim. E aí, o que acontece? Passou aquilo ali, acho que uma semana eu te ouvi, na semana seguinte eu ouvi isso. Na semana seguinte eu falei assim, vou ver Game of Thrones. Alguém já viu Game of Thrones aí? Eu já tinha visto anteriormente, pra mim, só que eu não tinha essa luz, essa verdade. Fui ver, primeiro episódio, o Espírito Santo falou, não, cara, olha o que você ouviu. E eu lembrei da sua palavra, assim, quando você conhece a verdade, você nunca mais vai ser pleno no pecado. E aí, cara, você julga aí pra você se é pecado ou não, tá? Eu tô falando que pra mim, eu não consegui ver, tá? Eu vi o primeiro, dei uma forçada, fui rebelde ali com o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Cara, no meio do terceiro episódio, olha quanto tempo eu demorei, mega desobediente. Né? Falei, não, cara, não dá pra ver. Não tem condições de ver, eu não posso ver. Mas... Importante essa sua fala. Não deu pra ver, tive que parar Hoje de a ver. galera acha que tá podendo... Não deu. fazer. Eu, Hugo, não dei pra ver, julgue você, tá bom? Mas assim, você ensina muito. E você falou que é discípulo do apóstolo, né? E com ele você aprende muito. Mas o que você já aprendeu com essa geração, assim? O que alguém daqui, de repente, já te ensinou? Essa aqui tem que pensar. Olha, o amor dos irmãos, o amor da igreja. Né? Eu tive momentos aqui que eu tive a perda, né, de um amigo muito próximo. E a igreja me deu tanto abraço naquele dia. Eu lembro de senhorinhas da igreja vindo até mim e me abraçando e dizendo isso que você falou. Teve uma palavra que você pregou que me marcou. Pessoas assim que eu visitei que falaram, teve uma pregação. O dia que eu cheguei na igreja foi o dia que eu ouvi você pregando. Porque são décadas, né? Várias pessoas, né? Confirmando e dizendo, olha, continua, isso que você está fazendo. Uma coisa simples, né, que eu ouço do corpo de Cristo dizendo assim, continua. Você pensa que o pregador não precisa ouvir isso, né? Mas assim, a gente é muito atacado na alma, né? De acreditar que não tá valendo nada, que não tá adiantando nada, que ninguém tá ouvindo aquilo. Eu fiz uma jornada bíblica na internet, no Instagram, 39 lives dos livros do Antigo Testamento. Então tinha dia que tinha 20 e poucas pessoas no começo, nas últimas tava dando 2 de audiência, 3. Aí teve um irmão, cara, que veio na igreja, que apertou minha mão, eu não sabia o nome dele. Ele me deu a paz do Senhor e falou, eu tô assistindo você. Cara, isso aí é incrível, é sensacional. Você tem alguém que tá vendo. Para aquela pessoa faz sentido. Então o que eu aprendo com a igreja, com Cristo, assim, é que vale a pena, né? Sempre tem retorno. Quando a palavra é pregada, né? Isaías 55 diz que ela não volta vazia. Ela produz o fruto para qual ela foi enviada. Não voltou vazio para você. Amém. A gente já teve experiência, né, de palavra pregada ter fruto. Você falar, olha, pratiquei, vivi. Cara, isso é a maior recompensa. Então, deem feedback. Não só para mim, para toda palavra que você ouvir. Que, poxa, fez diferença na minha vida. Eu preciso saber. Né? Confirma dentro do meu coração. Você não sabe como é difícil, às vezes, ir pro púlpito e ter que dizer algumas verdades. Né? E é muito bom quando vocês vêm e retornam e falam, olha, aquilo ali... Eu já ouvi inúmeras pessoas que decidiram, né, sair de emprego, se casar, ou não se casar, ou interromper relacionamentos. Quando você prega muitos anos, é assim, né? Tu vê a história de pessoas, porque a minha história, muitas decisões eu tomei após pregações. Né? Muitas decisões eu tomei depois de um domingo à noite. Então é muito bom quando uma pregação ajuda numa tomada de decisão. Então eu acredito que eu sou muito ensinado pela igreja quando eles trazem esse retorno para mim. Essa última pergunta aí é boa, Felipe. Né? Última já? Não, a última que chegou ali, ó. Manda aí. Sim ou não? Você identifica nos dias de hoje algum mestre em nossa igreja? Sim. Amém. Mas assim, identificar é o mais fácil, assim. Tem gente adolescente que você vai identificar, mas entre isso e a jornada da pessoa até,
seu momento de ser apresentado para a igreja, tem um processo, entendeu? Não é porque eu reconheço, acho que é aí que algumas vezes, alguns erros que eu vi acontecer nas igrejas aí pelo Brasil, a pessoa ela era vista, assim, eu olhando para você, vejo, tu és um pastor, aí já se ungia o pastor, entendeu? Entre você ver, profetizar e apontar um caminho para a pessoa e o momento dela ser reconhecida e anunciada como pastor, por exemplo, se eu anuncio você como um pastor, eu estou dizendo que esses aqui são suas ovelhas. Então, calma, peraí, tem um tempo. Então, assim, com certeza, no nosso meio tem. Eu até acho que a gente precisa falar mais disso, levantar, né? Mas eu acho que mais importante do que um ofício, quando a gente pensa em igreja apostólica não é a igreja que tem um apóstolo. A igreja apostólica é uma igreja que flui nas 5 unções. Mais do que ter um mestre, a gente precisa ter pessoas mestrais. Amém. Mais do que ter um profeta, tem que ter pessoas proféticas também. Então, primeiro, seja uma pessoa profética. Se você tem essa linha, seja profético. Não seja profeta ainda, né? Não fica pensando lá. Você vai fluir nessa unção, vai fluindo. Até que é nítido. Você inspira pessoas a respeito do mestral, você é um mestre. Mas primeiro, você é uma pessoa com afinidade com esse serviço. Hoje à noite a gente vai falar sobre serviço com a igreja. Antes de tudo, o ministro de Cristo é um servo. Spoiler já. Você que prega hoje, Felipe? Oi? É você que prega hoje, né? Hoje à noite, Já pode dar spoiler já da ministração. Hoje à noite. Servindo o corpo. Não, e nisso você estava falando, eu estava lembrando de Davi, né? Porque Davi foi ungido, e até ele foi ungido rei, né? E até ele conseguir, né, reinar em Israel, foi um processo a servir Saul. Mas muito antes até de ser ungido por Samuel, ele estava lá, tipo assim, cuidando das ovelhas, servindo ao pai dele, fazendo um trabalho que talvez às vezes ninguém quer fazer, né? Então tem muito trabalho na igreja. Então, eu sou muito receoso de apontar as pessoas, né? E às vezes a pessoa que perguntou assim, você vê alguém, talvez esperasse que eu levantasse assim, Fulano de tal. é você. Mas assim, eu vejo, né? Não só para ofício mestral, eu vejo evangelistas, vejo profetas, vejo apóstolos, vejo maridos, vejo pais, né? Amém. A igreja apostólica é a igreja que envia, não envia só para... Antigamente eu achava que envio apostólico era para abrir igreja, né? Nossa visão, porque a gente só conhecia o ministério pastoral, então pra gente envio apostólico é enviar para abrir uma igreja. Mas hoje eu acredito que apóstolos enviam para o mercado de trabalho, enviam para ser comerciante, envia para ser empresário, envia para ser juiz, envia para ser professor, envia uma igreja apostólica, uma igreja que é enviada para a sociedade, né? Então assim, eu vejo pessoas, mas eu fico receoso, eu só falo se Deus confirmar que é para falar, porque eu não sei como a pessoa vai lidar com aquela informação. Ela tem que receber a informação no momento certo. É para se preparar, é para buscar confirmações, né? A minha voz, eu sei que é uma voz de autoridade, então assim, eu não quero falar e a pessoa tomar aquilo, eu quero que ela verifique. Aquilo tem que confirmar, tem que fazer sentido para ela. Eu quero que ela tome assim como única voz. Como eu disse, eu ouvi profetas e mais profetas falando que eu era evangelista, outros falando que eu era mestre, mas nunca teve quem falasse outra coisa, mas... tipo assim, não é a pessoa que falou. Vou ficar com a palavra de quem tem mais autoridade. Não é a pessoa que falou, é aquilo que faz sentido dentro de você. Então, às vezes eu não falo porque eu não quero que a pessoa entenda errado ou antes do tempo, ou tome a minha palavra como única, né? Eu acredito que esse tipo de decisão de destino é um presbitério que aponta, né? É uma concordância. A gente conversa às vezes, né? Com um presbitério assim, o que a gente está enxergando, novos ministros e tal, e a gente procura ter uma concordância sobre o que a gente está vendo, né? Mas assim, quando Deus direciona, eu falo também. Eu já falei esses dias para um evangelista que eu vi, mas apontei, falei, não, eu vejo marcas, mas quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu vejo um evangelista, eu vejo uma pessoa evangelística. Hoje é uma pessoa evangelística, existem pessoas evangelísticas aqui, né? Mas não quer dizer que vai ser um evangelista de ofício. Pode ser que sim, pode ser que se confirme lá na frente. Amém. E aí, pra gente fechar, por causa do horário. Sério? Queria que você deixasse uma palavra. Tem aí, Felipe? Porque tem mais um antes disso? Não, mas isso é rápido. É possível ter 2 ofícios? Porque falou aí e perguntaram. Biblicamente sim, né? Biblicamente
Por exemplo, Atos 13 fala que eram profetas e mestres. Aí fica confuso, né? Poderia ser que tivesse um grupo de profetas e um grupo de mestres, ou que todo mundo fosse profeta e mestre, ou alguns deles, né? Paulo, acho que no início da carta de Romanos, em Coríntios também, ele se apresenta como pregador, apóstolo e mestre. Nossa, se alguém acumulou, Paulo acho que acumulou. E eu acho que e Efésios 4:11 também dá margem quando ele fala pastor e mestre. Okay. Ali tem uma linha que interpreta que existem 4 ofícios. Eu não concordo, né? Mas tem uma linha que acredita que são 4, que o último é pastor e mestre. Que todo pastor é um mestre. Eu já não acho que não funciona sempre assim. E aí, os que defendem isso acreditam que não existe o dom de mestre, que ele está embutido ali em outro. Mas em Atos 13 mostra o mestre sozinho. 1 Coríntios também tem uma citação de mestre sozinho. Então, assim, existe o mestre sozinho, que é só mestre, mas existe, na minha opinião, pelos textos, aqueles que são profeta e mestre, ou apóstolo e mestre. É quase horóscopo, né? É o apóstolo com ascendência em mestre. Tá? Muito bom. Deixa eu só fazer outra última, que essa também que eu queria fazer. Ninguém vai perguntar sobre a Camila, não, gente? Não, a Camila aí. Calma, a Camila vou guardar. Tá pra segunda temporada, a Camila, só ela. Entendi. Como eu conheci essa pessoa linda, como é que eu pedi em casamento? Não quero saber, só quer saber de ministério essa galera aqui. Não. Glória a Deus. Qual material você indica pra pessoa que quer conhecer mais sobre mestral e tal? Ler um livro, alguma coisa assim, um material que seria bom? Sobre o ofício mestral tem muito pouca coisa. Sabe, né? Ministério Quíntuplo não tem muita coisa, né? Mas mestres para você ler e buscar, né, cara? Eu gosto de ouvir Luciano Subirá, no Brasil, né? Sobre qualquer tema. Tem um outro que tem uma linha, assim, um gestual, que muita gente pode achar que ele é tradicional, mas ele é um homem extremamente íntegro. É o Hernandes Dias Lopes. Excepcional. É um senhor, mas com uma autoridade, com uma propriedade para falar. Hernandes Dias Lopes, tá? A galera nova conhecer. São 2 que eu ouço bastante, assim, e que ensina, né, você a pregar com início, meio e fim, que eu acho muito importante. Pregar com sequência, né, e ensinam você a amar Jesus através da Bíblia, né, cara? A maneira como Deus mais fala comigo, sabe? Sei que muita gente é edificada com música, né, é uma linguagem que alcança as pessoas, mas as minhas maiores experiências com Deus são lendo a Bíblia, e aí eu me ajoelho, e aí eu sou confrontado, sou transformado. Ali eu encontro coisas que eu falo, meu Deus, eu estava errado, lendo a Bíblia. Então, amém. Como ele fala comigo, como ele comunica. Então eu acredito que você deve ter essa experiência, né, de amar a Deus através da Bíblia, através das Escrituras. Amém. Aleluia. E aí, para fechar, você poderia deixar uma palavra aí mais ampla para a juventude, através da visão de um mestre, da fala de um mestre, para que a gente flua nisso, também para que a gente ame a Bíblia, para que a gente ame a palavra, para que a gente tire um tempo para ler, meditar na palavra de Deus. A Bíblia, ela vai te livrar do erro, né? A Bíblia vai te livrar do erro. Salmo 119 diz que como que um jovem vai conservar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Amém. Salmo 119, guarda, né, a palavra no teu coração para você fugir do pecado, evitar o pecado, para você fazer a coisa certa, para você santificar. E você vai na contramão do mundo, entendeu? Você não vai agradar a maioria. Nós precisamos de pessoas que tenham absolutos, que tenham certezas, porque no mundo de hoje tudo é muito relativizado. Entendeu? As pessoas acham que isso aqui a igreja condenava, mas agora a gente pode rever. Isso aqui a gente pode mudar. O mundo perdeu seus absolutos. O que é homem, o que é mulher, o que é papel do pai, o que é papel da mãe, a família. O mundo perdeu seus absolutos, entendeu? Só que a Bíblia, nós precisamos de absolutos, nós precisamos de referências. Quando você está num deserto, você fica perdido porque você não tem ali uma árvore, um rio, para você guiar a sua localização no deserto, porque se você gravar uma duna,
De noite ela já mudou de lugar, a areia já dissolveu. Para você ser conduzido no deserto, você tem que olhar para o céu. Amém. Que é a única coisa que não muda. Amém. Então, o mundo de hoje é um mundo de relativização, é um mundo de areias movediças. E você precisa nortear a sua vida pelos absolutos. Para de relativizar, para de abrir mão, sabe? Por causa de uma amizade, por causa da galera que tá ali rindo junto com você, todo mundo concorda, aí você fica quieto, não fala o teu posicionamento, né? Você fica com vergonha de falar, olha, mas eu vejo de outra forma. Tem uma experiência, para fechar, de estar no meu ensino médio. Isso, eu sei que essa geração de agora, a geração de vocês, vai pegar uma escola muito pior nesse sentido, um mundo muito mais corrupto, um mundo muito mais imoral do que o meu. Mas eu me lembro em ano 2000, meu ensino médio, eu declarei publicamente que eu ia me casar virgem, né, numa turma, no meio dos garotos. A professora fez um debate sobre virgindade, se era até o casamento ou não, aula de ética, filosofia, e aí eu fui o único. Tinha outros crentes na turma, mas eu fui o único que não ia perder a virgindade antes do casamento, eu falei. E as meninas também, ninguém queria defender esse ponto de vista. Ela falou, então quem é a favor e quem é contra? Eu fiquei eu contra tudo. No ano 2000. Você imagina em 2021, com o teu posicionamento, né? Quando acabou o debate, né? E no debate não tem vencedor e vencido, né? A professora fica ali neutra. Quando acabou, os meninos falaram, parabéns pelo seu posicionamento e tal. Um deles não conseguiu terminar o ensino médio porque engravidou uma garota. E quando eles precisavam de alguma coisa espiritual, eles não procuravam aqueles crentes meia tigela que não se posicionavam. Era a mim que eles procuravam. Amém. Amém. Quando eles estavam com algum problema espiritual, quando eles queriam pedir oração, quando eles queriam perguntar alguma coisa da Bíblia, era para mim que eles procuravam. Eles não iam procurar aqueles crentes que na hora de se posicionar não tiveram coragem. Então você precisa entender que só o fato de ser cristão, você já é contra a maioria. Amém. Entendeu? Você vai contra o mundo. Acho que a gente precisa voltar a falar disso. Você vai contra a maioria. Você tem que nadar contra a maré. E a gente precisa preparar essa geração para um mundo muito pior. Um mundo abominável. Um mundo muito mais devasso, muito mais corrupto. Mas você precisa ter absolutos. Quais são as suas certezas? Não é tudo relativo, não. Você precisa ter certezas. Quais são as coisas que você tem certeza? Dessas coisas você não abre mão. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Aleluia.